Terceira questão diz o seguinte: quando o elemento químico alumínio, número atômico igual a 13, se combina quimicamente com o elemento enxofre, de número atômico 16, a fórmula e a ligação são, respectivamente... Eu vou responder essa questão utilizando distribuição eletrônica, tá? Para a gente ver uma outra maneira de responder. Alumínio tem número atômico 13, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, camada de valência contém 3 elétrons. O enxofre, número atômico 16, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, camada de valência contém 6 elétrons. Então, veja, o alumínio é um metal, então tem tendência a perder 3 elétrons. Logo, ele forma cátions Al3+. Mas o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência e é um ametal. Então, ele vai ter tendência a ganhar 2 elétrons, porque 6 mais 2 é igual a 8. Então, preenche seu octeto. Se isso é verdade, então o enxofre forma ânions 2-, menos porque precisa receber 2 elétrons, precisa receber elétrons, e 2 porque são 2 elétrons, então 2-. Novamente, utilizando o que vimos na questão anterior, o 2 ele vem subscrito para o alumínio e o 3 vem subscrito para o enxofre. E assim vai produzir o composto que estamos interessados, Al2S3. L2S3 é a letra B, e ligação iônica, tá? Então essa é uma das formas de responder essa questão. Vamos então agora para a ligação metálica. Na ligação metálica, vamos ver primeiro as propriedades dos metais, já que os metais estão bastante presentes no nosso cotidiano. Primeiro, fase de agregação. Em geral, todos os metais eles são sólidos em condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm, com exceção do mercúrio, que é líquido. Quanto ao ponto de fusão e de ebulição, eles apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, por isso que eles são utilizados em materiais de cozimento, como frigideira, como panela de pressão, dentre outros tipos de materiais. Com exceção do mercúrio, metais alcalinos, galho, índio, estânio e bismuto. Quanto à solubilidade, os metais são insolúveis em óleo e água. Quanto à dureza, que é a resistência ao risco, eles possuem baixa dureza, com exceção do irídio, o ósmio, o tungstênio e o crômio. Quanto à tenacidade, que é a resistência ao choque mecânico, ao impacto mecânico, possuem uma alta tenacidade. Quanto à condutividade elétrica e térmica, que é a condutividade de calor, condução de calor, eles são excelentes condutores de corrente elétrica, por isso que são utilizados nas fiações, por exemplo, fio de cobre, né? Ou então outro tipo de material que conduz muito bem a eletricidade, pode ser utilizado também em substituição ao cobre. Resistência à tração, tá? Eles são muito resistentes, por isso que eles são utilizados em cabos de aço, tá? Tá aí esses cabos de aço, porque eles apresentam alta tração, então eles conseguem resistir às forças, né? As forças opostas. Eles são utilizados em, por exemplo, em bondes, que tem lá no Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Eu nunca fui, mas quem tiver ido já percebeu isso. Ou então elevador, que é mais comum para a gente, não tem isso. A maleabilidade, que é a propriedade que o metal apresenta ser transformado em lâminas, então eles são facilmente transformados em lâminas, como por exemplo tem as chapas de zinco, que são utilizadas em biqueiras, e tem ainda a ductilidade, que é a propriedade que os metais apresentam de ser transformados em fios. Então, em geral, todos eles são transformados em fios com facilidade também, basta estar em altas temperaturas. Está representado o fio de estânio, por exemplo, que ele é utilizado como solda. Então, pequenas soldas são utilizados fios de estânio. Quanto às ligações metálicas, como o próprio nome já sugere, essas ligações ocorrem entre metais. Com isso, promove a atração entre os íons positivos, que são os cátions, e ainda os elétrons semilivres. O que são esses cátions com elétrons semilivres? Porque os cátions dos metais eles se aproximam um do outro, e com isso, os elétrons que estão rodeando cada um desses cátions,
eles vão ser compartilhados entre eles. Então vai formar um mar de elétrons. Como é que seria esse mar de elétrons? Observe aqui na figura à esquerda. Tem-se os cátions, que são representados por essas esferas com a carga positiva, e tem esses elétrons aqui com sinal negativo. Então veja que são muitos elétrons e que eles estão livres para percorrer todos os cátions que estão presentes formando o metal. Então, como esses elétrons estão livres, eles podem percorrer todos os cátions, toda a estrutura metálica. Então diz que se formou um mar de elétrons. Então essa é uma característica muito importante dos metais. E também uma maneira de explicar como é que eles conduzem corrente elétrica com excelência. E como é que é formado? Então veja, os elementos de elemento metálico, geralmente que tem 1 a 3 elétrons na camada de valência, eles apresentam uma alta eletropositividade, ou seja, tem tendência para formar cátions, como já vimos na ligação iônica. Com isso, ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos do elemento metálico, e aí forma os cátions e ainda tem elétrons semilivres. Elétrons semilivres porque eles não saem do composto metálico. Tá? Eles ficam lá semilivres porque ele pode percorrer todo o material metálico. E aí dá origem a uma substância simples metálica. Por exemplo, o ferro, o cobre, o ouro, o alumínio, o zinco, dentre outros tipos de metais. Quanto às ligas metálicas. As ligas metálicas é uma mistura de substâncias cujo componente principal é um metal. Claro, pode ser formado somente por metais, mas também pode conter ametais. Exemplos. Tem-se o aço. O aço que é composto por 98,5% aproximadamente de ferro, 0,5 a 1,7% de carbono, tem traços de silício, enxofre e fósforo. Então está aqui a representação do aço, que ele tem uma grande aplicabilidade no nosso dia a dia. Tem-se também o aço inox, que ele é constituído de 74% do aço, mais 18% de cromo e 8% de níquel. E esse aço inox é utilizado, por exemplo, para a fabricação de talheres, garfo, colheres, faca, dentre outros tipos de materiais. O bronze comum é constituído de 90% de cobre e 10% de estânio. Ele é utilizado, por exemplo, para fazer esculturas ou então itens, objetos de decoração, como pode ser observado aqui nesta figura, dentre outras utilidades. O latão amarelo é constituído de 67% de cobre, 33% de zinco e é utilizado para a fabricação de torneiras, por exemplo. Então, aquelas torneiras amarelas que a gente encontra nas casas de construções são formadas de latão. Tem-se o ouro 18 quilates, que com certeza vocês têm muito em casa, tá? Eu que não tenho, né? Mas vocês têm demais. Então, o ouro 18 quilates é constituído de 75% de ouro, 24 quilates, misturado com 13% de prata e 12% de cobre. E ouro 18 quilates, está aqui a representação da foto que eu tirei de um dos alunos, que eu pedi para ele mostrar alguns materiais que ele tinha de ouro, ele mandou essa foto. Então eu coloquei aqui. Tá? Não vou identificar o aluno para não ficar muito chamativo, né? Duralumínio é um tipo de material, também uma liga metálica, formado 95,5% de alumínio, 3% de cobre, 1% de manganês, 0,5% de magnésio. Então é utilizado para formar esse tipo de materiais, construção de avião, aviões que precisam pousar na água, dentre outros tipos de materiais. Então veja que os metais são bastante importantes para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da nossa sociedade. Para verificarmos se realmente fixamos essa parte do conteúdo, vamos responder essas 3 questões. A primeira é a questão 4. O alumínio e o cobre são largamente empregados na produção de fios e cabos elétricos. A condutividade elétrica é uma propriedade comum dos metais. Esse fenômeno deve-se, ou seja, essa condutividade elétrica pode ser explicada, letra A, pela presença de impurezas de ametais que fazem a transferência de elétrons. Falso. Os ametais, eles não conduzem corrente elétrica. Tá? Então, a condutividade elétrica não é porque tem essas impurezas. Letra B. Ao fato de os elétrons dos metais estarem fracamente atraídos pelo núcleo. Verdadeiro. É exatamente por isso. Se eles estão um pouco atraídos pelo núcleo, então ele consegue percorrer todo o composto metálico. E aí consegue fazer a condutividade elétrica. Letra C. A alta afinidade eletrônica desses elementos, falso, não tem alta, tem baixa afinidade eletrônica. A alta energia de ionização,
Falso com relação ao tamanho reduzido dos núcleos dos metais. Falso. Então a resposta correta é a letra B. Quinta questão. Um grupo que apresenta somente materiais considerados bons condutores de eletricidade, quando no estado sólido, pode ser composto de, veja que ele deixou claro na questão, no estado sólido, porque os compostos iônicos, né, que formam ligações iônicas, eles não conduzem corrente elétrica na fase sólida. Isso é uma característica dos metais. Então, vamos procurar somente metais nas opções, nas alternativas. Letra A, madeira, plástico e zinco. Não, madeira e plástico não. Letra B, sal de cozinha, composto iônico não. Vidro, não. Imaginou se o vidro fosse um bom condutor de eletricidade? Tá pegando um copo de vidro, tomando, levando choque, né? Não dá. Papel, muito menos, se escrever no papel levando choque. Então, não dá. Letra C, ferro, latão e bronze. Verdadeiro, somente compostos metálicos ou ligas metálicas. Letra D, alumínio, ok. Grafite, ok. Mas borracha natural, não. A borracha ela é isolante elétrico, isolante térmico. Letra E, isopor, não. O couro também não, é a prata. Então, letra E tá falso também. Letra C, a correta. Sexta questão. Considere as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Letra A. Pode-se obter fios a partir de elementos como ouro e níquel. Verdadeiro. São metais? Então, apresentam a ductilidade, que é a propriedade de ser transformada em fios. Letra B. Metais são, em geral, muito resistentes à tração. Verdadeiro. Por isso são utilizados em cabo de aço para puxar elevadores, puxar bondes, etc. Letra C. Quando polidas, superfícies metálicas refletem muito bem a luz. Verdadeiro. Quando vocês estão lá polindo o colar de vocês de ouro ou de prata, o anel de ouro ou de prata, passa o polimento, brilham mais. Então, letra C está verdadeira. E a letra D, em materiais que apresentam ligação metálica, os pontos de fusão são sempre, olha a palavra sempre, sempre elevados. Falso. Tem-se o mercúrio. O mercúrio é líquido em condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm. Então, não é sempre, ok? Resposta é a letra D. Vamos então finalizar nossa aula de hoje com a frase. É muito bom sempre finalizarmos com a frase, uma reflexão para a nossa vida. Diz: respire, repense, reajuste, recomece. Quantas vezes for preciso. Então, quantas vezes queremos conquistar algo ou atingir uma meta e no primeiro momento que a gente precisa reajustar ou recomeçar, a gente quer desistir. Então, antes de querer desistir, devemos respirar, repensar, reajustar e recomeçar, para que desistir não seja jamais uma opção, certo? Então, obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!